Efésios capítulo 4. Enquanto você procura o texto, dois esclarecimentos breves. Efésios 4, você já ouviu durante muitas semanas esse capítulo sendo citado aqui, mas não se preocupe, nós vamos dar a sequência. Hoje passaremos a uma outra sessão desse capítulo. Na última vez que eu preguei, nós já encerramos a sessão que vai até o versículo 16. Em segundo lugar, só uma correção bem breve, no último sermão que eu preguei aqui em nossa igreja, eu acabei dando uma referência errada, e às vezes quando a gente faz isso, nem sempre é possível, mas quando você se toca, mesmo que depois é bom sempre fazer a ressalva. É algo bem simples, mas ainda assim eu acho importante. Eu citei a confissão de fé no último sermão, e eu me referi à comunhão dos santos, o capítulo da comunhão dos santos, como sendo o capítulo 24. Mas o capítulo 24 é o capítulo que fala do casamento, do matrimônio. 26 é o capítulo da comunhão dos santos. Eu cito aqui em público e no momento da leitura, antes da leitura, para ficar registrado também em nossos vídeos, em nossas gravações. Pois bem, capítulo 4 de Efésios, versículo 17 até o versículo 24, eu farei a leitura. Mas essa manhã será exposto apenas parte do texto, dos 17 ao 19. Então, atente-se a isso. Do 17 ao 24 é a leitura, a exposição será do 17 ao 19 e à noite, se Deus nos permitir, do versículo 20 ao versículo 24. É importante que você compreenda toda essa sessão. Então, agora é só a primeira parte. Essa primeira parte dessa sessão aqui. Efésios 4, 17 ao 24, assim diz o Senhor nosso Deus. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis o velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Amém. Meus irmãos, uma das coisas que as pessoas mais buscam na vida é mudar. E isso em várias áreas. Uma área que as pessoas costumam buscar uma mudança, quando precisam disso, normalmente, é na vida financeira, na área financeira da sua vida. Isso pode ocorrer através de estudos, uma preparação melhor, como, por exemplo, fazendo uma faculdade, prestando uma prova para um concurso público, ou até mesmo aproveitando uma oportunidade de emprego melhor. E assim, visando essa mudança financeira, essa transformação na sua vida, pelo menos no aspecto financeiro, elas embarcam nessa nova jornada atrás do seu objetivo. Outras pessoas são muito ávidas por mudanças estéticas, especialmente quando o tempo vai passando e a idade vai chegando e ela vai percebendo que algumas mudanças estão acontecendo em seu corpo, em sua imagem, em sua aparência, e elas tentam, de alguma maneira, retardar esse envelhecimento, ou pelo menos, de alguma forma, melhorar a sua aparência. Mudanças são buscadas por nós. E eu não estou dizendo que essas, como eu citei agora, como um exemplo, sejam pecaminosas em si mesmas. Elas podem ser pecaminosas, dependendo da situação, da circunstância, da motivação, mas em si mesmas não são. Todavia, eu pergunto a você nessa manhã, qual tem sido a sua principal área de ênfase com relação a mudar? Você se atenta apenas aos aspectos externos, apenas aquilo que é temporal,
A sua preocupação em fazer uma mudança ou se empenhar em uma mudança está somente ligado àquilo que é temporal, que é passageiro? Ou você se preocupa como um crente, como uma nova criatura, em viver de acordo com a mudança que já aconteceu no seu interior? E assim, externamente, refletir a transformação que aconteceu internamente em você. Qual é a sua maior preocupação em termos de mudança? Ou, nesse caso aqui, em ser consistente com a mudança que já ocorreu em sua vida. Nessa manhã, meus irmãos, à luz desse texto, do versículo 17 ao 24, nós veremos que a igreja do Senhor Jesus Cristo ela é exortada, ela é chamada a viver em santidade. A viver em santidade. E veremos em duas partes. Do versículo 17 ao 19, nós veremos que nós, como igreja do Senhor, não devemos andar como o velho homem, como a velha criatura. Nós não devemos andar como o velho homem, do 17 ao 19. E do versículo 20 ao 24, bem simples. Nós devemos, como igreja do Senhor, andar como novo homem, como nova criatura que somos. A santidade da igreja, ela é agora enfatizada pelo apóstolo Paulo. Perceba aqui do versículo 1 ao versículo 16, o aspecto ou o atributo da igreja que foi mais ressaltado pelo apóstolo foi a sua unidade, vista também em sua diversidade. Mas agora, a ênfase apostólica é em outro atributo da igreja, que já foi destacado sim nessa carta, mas agora será ainda mais trabalhado. Essa é a primeira parte apenas desse atributo sendo destacado. A santidade da igreja. A mesma igreja que já possui uma unidade e deve preservar esta unidade, ela também é santa e deve andar em santidade. Andar em unidade e andar em santidade. Sim, a ênfase desses versículos é na santidade da igreja de Cristo. Em primeiro lugar, como eu disse, veremos 17 e 19, como nós não devemos andar, como nós não devemos proceder. Observe novamente o versículo 17. Assim diz o Senhor. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Note que o apóstolo Paulo começa aqui esse versículo usando, sim, a palavra, portanto, trazendo imediatamente à nossa mente o que ele disse anteriormente. Ou seja, o que eu digo agora para vocês, Efésios, para a igreja de Cristo, está conectado exatamente com o que foi falado há pouco. Ou seja, vocês que foram unidos no Senhor e unidos uns aos outros, vocês que devem perseverar nesta unidade e preservá-la, vocês que receberam os dons do Senhor por causa da sua ascensão e assim devem manifestar esses dons para a edificação do corpo, para o aperfeiçoamento dos santos, vocês que estão edificados e devem crescer se auxiliando mutuamente, vocês, Efésios, portanto, vivam em santidade. Vivam em santidade. Só que esse versículo, ele ganha ainda mais peso com a forma que o apóstolo Paulo usa aqui, a palavra que ele usa aqui. Observe, digo e no Senhor testifico. Atente a essa palavra, testifico. A palavra testifico aqui, ela traz a ideia de uma convocação para testemunhar. É um declarar solenemente. É uma exortação solene. Paulo está de forma solene aqui, chamando a igreja a obedecer ao que ele vai dizer. Veja isso em outros textos, para você ter essa ideia mais clarificada em sua mente. Olha lá para Romanos 9, versículo 1. Romanos 9, versículo 1. Veja como Paulo faz isso também em Romanos 9, 1. Digo a verdade em Cristo. É a mesma expressão aqui. Não minto. Testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. Agora passe para 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 17.
2 Coríntios 2,17. Porque nós não estamos como também outros, mercadejando a palavra de Deus. Antes, em Cristo é que falamos na presença de Deus com sinceridade e da parte do próprio Deus. E um outro texto também, que é importantíssimo para o que eu vou explicar em seguida. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. 2 Timóteo 4, versículo 1 diz assim: Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Só a primeira parte do versículo 2, prega a palavra. A ideia aqui, meus irmãos, é que Paulo está apresentando de forma solene a sua exortação na esfera do Senhor e também junto com Ele. Ele está no Senhor e fala como alguém que está no Senhor, como um crente ligado ao Senhor, mas mais do que isso, também como um apóstolo, falando com autoridade apostólica. Claramente, Senhor aqui é mais uma referência ao próprio Cristo, a segunda pessoa da Trindade. A ideia aqui no versículo 17, o pano de fundo é como se estivesse num contexto de um tribunal. Ele chama a igreja, ele convoca a igreja perante um tribunal, solenemente. Ele fala de sua autoridade, a autoridade esta que é derivada da autoridade de Cristo, que é o cabeça da igreja. Lá em 2 Timóteo 4:1, ele falou isso, como eu disse há pouco, no caso li o texto, chamando o Timóteo para a presença de Deus, dizendo: você prega, Timóteo, essas palavras, você pregará a palavra perante Deus. Quando prega a sua igreja, diante do Senhor. Da mesma forma, meus irmãos, não apenas o pregador prega diante de Deus, mas a igreja, quando ouve a palavra de Deus sendo ministrada, ela também está diante do Senhor solenemente. E essa é a ideia. E veja como isso é importante. Por que Paulo usa essa palavra, que essa expressão, trazendo esse peso aqui? Nós sabemos que a nossa tendência devido ao pecado é esquecermos que estamos diante da presença de Deus. Frequentemente nós fazemos isso. Nós perdemos o senso da presença do divino. Isso acontece em vários momentos de nossas vidas. Diariamente. E mesmo no culto solene isso também acontece. Nós devagamos em nossas mentes, nós conversamos com pessoas ao lado, coisas que não têm nenhum tipo de sentido de ser conversado durante o culto, sem nenhuma necessidade. Por vezes, nós perdemos essa sensibilidade a entendermos que estamos diante da presença de Deus. Por isso, Paulo começa essa sessão lembrando-nos diante de quem nós estamos. Diante do Senhor. Diante do Senhor. Quanto menos consciência da presença de Deus em nossas vidas, mais fácil é o processo de se entregar ao pecado. Mais fácil é. Se você perde o senso que está diante do Santo dos Santos, daquele que é 3 vezes santo, isso se torna mais fácil você cair e incorrer e viver em pecado. Menos reverência, menos temor, menos santidade diante do Senhor. Meus irmãos, na condição de apóstolo, Paulo aqui, ele apela à igreja. Nós já aprendemos que não há mais apóstolos. Todavia, ainda há pastores mestres, que semelhante ao que o apóstolo Paulo fez aqui, pelo menos não no sentido inspirado, escrevendo, como ele foi inspirado de fato, mas pregadores, pastores mestres fiéis, que explicam esse texto e aplicam à igreja, também podem e devem falar dessa mesma forma. Diante do Senhor, digo isso à igreja e testifico. Ouçam a palavra do Senhor. Atentem-se ao que o Senhor está falando solenemente. Todo pastor mestre faz isso quando anuncia a palavra de Deus fielmente. Mas eu pergunto a você, como você tem ouvido? Como você tem ouvido todo o sermão que é proferido neste púlpito aqui?
quando o Senhor fala dessa maneira, através do seu ministro, com esta autoridade, com essa natureza solene, testifico. E com essa ideia em mente, diante de um tribunal, ora, se nós não podemos de maneira nenhuma, por sermos crentes, antes de qualquer outra coisa, e pelas consequências que traria mentirmos diante de um tribunal humano, quanto mais diante do tribunal de Deus. Acredito que todos aqui, ou pelo menos a maioria, teria grandes dificuldades, receio, no mínimo, de proferir uma palavra mentirosa sob juramento num tribunal meramente humano. Mas imagine isso agora no contexto do culto solene. O juiz de todo o universo, diante de você, pela pregação da palavra, chamando-o a ouvir reverentemente, solenemente a sua palavra, para que você obedeça. Como você tem ouvido? Como você tem respondido? Como doutrina dos apóstolos? Ou como meras opiniões pessoais do pregador que vos fala? Alguns recebem a palavra pregada no dia do Senhor como se fosse meramente um discurso teológico, de caráter pessoal, individual. O pregador está dando meras opiniões pessoais sobre o texto. É bem verdade que há muitos que fazem isso. Mas se não é esse o caso, se não é mera opinião pessoal, se há uma exposição do texto de maneira como o texto de fato é, quem fala sempre é o Senhor. É o Senhor. Por isso, ouvi-o. O que ele diz? Testifico que não mais andeis como também andam os gentios. Se você está lendo Efésios em casa, ou no mínimo se atentando bem às exposições aqui na igreja, você já deve ter percebido que o verbo andar é um verbo presente, recorrente nesta carta. E sendo assim, possuindo uma ênfase, certamente ele tem uma grande importância nessa carta. Paulo o utiliza com um sentido metafórico. Não é o andar literalmente, mas a conduta. Como nós temos procedido, é essa a ideia. E aqui Paulo ressalta um aspecto importantíssimo que norteia esses 3 versículos, 17 ao 19. Nós não podemos andar como os gentios. Então você se pergunte, mas pastor, como é isso? Se nós mesmos somos gentios. Paulo aqui usa o termo gentios, não no seu sentido étnico, mas espiritual, na condição espiritual. Deixa eu explicar isso. Você deve lembrar que no capítulo 2 ele fala sobre judeus e gentios que foram unidos em Cristo, pacificados em Cristo e uns com os outros. Foi isso que aconteceu. Ali sim, o aspecto étnico está sendo ressaltado, no sentido de que Deus ele salva judeus e Deus salva gentios, isto é, todas as demais nações. Mas também há um sentido bíblico, e Paulo está usando aqui esse sentido, em que gentios é usado para se referir aos ímpios de forma geral. Os salmos estão lotados disso. Os profetas do Antigo Testamento também. Por vezes, o termo gentios tem esse significado. Não para falar simplesmente da sua etnia, mas para se referir à sua condição espiritual. Os ímpios. Os ímpios. E é essa ideia aqui. Paulo já tinha ensinado no capítulo 2, versículos 11 e 12, que eles, Efésios, a maioria ali, pelo menos aquela igreja, eram gentios na carne, mas eles não eram gentios quanto ao seu estado espiritual, como nós, que estamos em Cristo. Somos gentios na carne. Ninguém aqui, até onde eu sei, é judeu. Então, todos nós somos gentios, na carne, em nossa etnia, mas não em nossa condição espiritual, porque já fomos convertidos pelo Senhor. Pois bem, ele diz aqui, não andeis como também andam os gentios, os ímpios. A igreja do Senhor Jesus Cristo não pode andar como os ímpios. O contraste, ele é claramente traçado diante de nós aqui, meus irmãos. E aí ele começa a apresentar
esse modo de andar dos gentios. Na verdade, essa primeira parte que vai do versículo de número 17, versículos 17 e 18, Paulo enfoca aqui a natureza desse andar. 17 e o 18. Primeiro ele cita aqui na vaidade dos seus próprios pensamentos. A palavra que ele usa aqui no original grego, vaidade, ela tem um sentido de futilidade, de algo vazio. Ela é usada, pelo menos muitas vezes, não em todas elas, mas muitas vezes, para traduzir a ideia, isso eu digo a palavra grega, usada para traduzir uma palavra do hebraico, que tem a ideia exatamente de vaidade, a ausência de propósito, algo que é absurdo, inútil. Já no Novo Testamento, essa palavra, ela ocorre 3 vezes. Ou melhor, como ela está aqui, 3 vezes. Aqui em Efésios e mais outras 2. Vai lá para 2 de Pedro, veja isso. 2 de Pedro, que a gente vai ler à noite, inclusive, 2 de Pedro, capítulo 2. Capítulo 2. Versículo 18. Veja a palavra aparecendo aqui no versículo 18, 2 de Pedro 2. Aqui ela designa falsos profetas, que se vangloriam bastante de uma tolice absoluta. Versículo 18 diz assim, porquanto, proferindo palavras jactanciosas de vaidade, engodam com paixões carnais por suas libertinagens aqueles que estavam prestes a fugir dos que andam no erro. Agora vai para Romanos. Romanos 8, versículo 20. Romanos 8, versículo 20. Em Romanos 8, 20, ela transmite a ideia de que a criação ela está sujeita à futilidade ou à ausência de propósito devido à queda. Nós sabemos que o objetivo da criação, devido ao pecado ter entrado nela, se perdeu. Em outras palavras, ela deveria ser uma criação que evidenciaria vida, mas ela foi amaldiçoada por Deus por causa do pecado. Romanos 8, 20, veja. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Ou seja, ela foi amaldiçoada por causa do pecado. Mas a palavra aqui de Efésios 4, versículo 17, essa palavra vaidade, ela aparece também de uma outra maneira, ou seja, não como aparece aqui como um substantivo, mas aparece como um adjetivo lá em 1 aos Coríntios. Veja lá, 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 17. Veja isso, 1 Coríntios 15, 17. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. A ideia aqui é que a fé dos coríntios, se Cristo não tivesse ressuscitado, a fé dos coríntios não poderia alcançar o seu objetivo. Essa é a ideia. Pois eles ainda estariam nos seus pecados. Se Cristo não ressuscitou, a nossa fé ela não alcança o seu objetivo. Permanecemos em nossos pecados. Pois bem, a pergunta que se faz à luz desse texto de Efésios 4, versículo 17, é a seguinte: o que é que aqui, no versículo 17, Paulo quer dizer com vaidade, de forma mais precisa, acerca de ela não alcançar o seu objetivo? No caso, não ela, mas os pensamentos aqui, eles não alcançam o seu próprio objetivo. Por quê? Lembre-se que a palavra mente, ela traz a ideia de compreensão. É o resultado de pensar. Ou seja, é a ideia de opinião, pensamento, decisão. Além disso, aqui no contexto de Efésios 4, ela tem também a ideia de uma disposição ou de uma atitude moral. O objetivo original, meus irmãos, da mente, quando Deus criou a mente do homem, era que ela fosse capaz de pensar de maneira a entender totalmente a revelação de Deus. Mas o que aconteceu? O pecado entrou no mundo e a mente foi corrompida. E assim o seu objetivo não é alcançado. A mente foi afetada pelo pecado. Portanto, a ideia aqui é de uma futilidade no pensamento dos gentios. Eles são incapazes
de perceber a revelação de Deus para a qual a mente deles foi projetada. Deus criou a mente de todos eles, como assim a nossa, e essa mente, por causa do pecado, ela não alcança o seu objetivo. É uma mente vã, fútil. É impressionante como os filósofos, e Calvino fala sobre isso, eles tratam a razão como uma rainha. A razão é uma rainha. Mas aqui em Efésios 4:17, a palavra de Deus nos diz que essa razão, que essa mente, sem ser iluminada por Deus, ela é vã, ela é fútil. Ela não alcança o objetivo para o qual ela foi projetada por Deus. Sim, você pode e deve declarar isso de maneira muito tranquila, categórica. Todos aqueles que não conhecem a Cristo, que não experimentaram o seu conhecimento, eles têm uma mente vã, que é fútil. Por mais inteligente que esses homens sejam, por mais capacitados em uma ou mais áreas do conhecimento geral humano, ainda assim, a mente deles, os seus pensamentos são descritos pela palavra de Deus como vaidade. Como vaidade. A nossa mente deve se submeter à palavra de Deus. Essa ideia ainda vai percorrer o próximo versículo, veja, o começo pelo menos, e eu vou enfatizar um pouco mais ainda. Veja o versículo 18. Ele diz assim: obscurecidos de entendimento, ou também podem ser traduzidos como estando obscurecidos em seu processo de raciocínio. Interessante que a palavra aqui para pensamento, no caso entendimento aí em nossa versão, ela encontra-se exatamente no original no singular. E sim, refere-se à faculdade de pensar, de raciocinar. E como assim, pastor? Porque o senhor falou que está no singular, para quem enfatizar isso? Porque a ideia é que cada um deles, todos, cada mente, cada pensamento, cada raciocínio, cada ato de pensar está obscurecido. Eles são cegos em seus raciocínios. A ideia essa é de uma escuridão espiritual, parecida lá com Romanos 1:21, que a gente vai já ver Romanos 1:21. É a mesma ideia. A mente, os pensamentos, o raciocínio está obscurecido. Há uma escuridão pairando sobre ou tomando-a completamente. Meus irmãos, à luz de um texto como esse, que começa aqui falando de pensamentos que são vaidades, são fúteis, que não alcançam o objetivo, e segue dizendo que o entendimento, o processo de raciocínio está obscurecido. Como é que alguém ainda pode acreditar em livre-arbítrio? Me diga como isso é possível. Ora, os teólogos do passado usavam o termo, e nós cremos que esse termo ele é correto, pois flui da palavra de Deus. Na verdade, há uma escravidão da vontade. O homem está escravo ao seu pecado. A sua vontade está completamente escrava da sua condição espiritual. Não tem como o homem agir livremente sem a influência do pecado. Isso é impossível. Como alguém que tem o pensamento que é de vaidade, em sentido de futilidade, de não alcançar o objetivo, e que tem um raciocínio obscurecido, pode ter discernimento de alguma coisa? Talvez você levante a pergunta, mas pastor, como podemos afirmar isso tão categoricamente, se mesmo os gentios, pessoas ímpias, ainda percebemos nelas atitudes que condizem em alguma medida com a palavra de Deus? Ora, há ímpios que eles não são maus trabalhadores, por exemplo, por mais que eles não sejam perfeitos, mas eles são honestos, têm uma vida em algum nível ali de honestidade.
e outras coisas que são feitas por ímpios, que nós não iríamos condenar, pelo contrário, nós iremos aprovar e dizer isso é algo bom. Como podemos afirmar que todo o seu processo de raciocínio está obscurecido pelo pecado, se há sim ainda coisas que são feitas que nós não reprovamos? Ora, o que Paulo está dizendo aqui para nós, assim como que a Bíblia ensina, não é que o homem morto em delitos e pecados não possa, em algum nível, executar alguma obra que se conforme à vontade de Deus. Primeiro, porque este homem foi criado à sua imagem e semelhança. E a imagem e semelhança de Deus está no homem, de tal maneira que o pecado não a retirou. Ela foi danificada, ela foi atingida, mas ele não perdeu a imagem e semelhança de Deus nele. Além disso, a lei do Senhor está gravada em seu coração. Os 10 mandamentos estão gravados ali no seu coração. Então, isso já é motivo suficiente para que ele esboce, em alguma medida, algum ato que se conforme à lei do Senhor. Então, qual é o sentido aqui? Ora, o sentido é que os seus pensamentos, o seu processo está obscurecido para agradar a Deus, para conhecer e reconhecer a Deus como único e suficiente Senhor e Salvador. Ou seja, ele não tem como alcançar o conhecimento de Deus como seu Senhor, submeter a sua vontade voluntariamente. Em outras palavras, ser salvo. Ele não tem como. Sua mente está obscurecida. E ainda que ele consiga produzir pensamentos que reflitam alguma coisa de bom para a sociedade, uma produção, seja uma questão científica ou em alguma outra área, tudo isso está, assim, de alguma forma permeado pelo pecado também. Nada disso fica sem ser atingido. Então esse é o entendimento aqui, meus irmãos. Esse homem que diz conhecer tanta coisa, estou falando dos ímpios aqui, eles não passam de cegos espirituais, fazem ídolos para si mesmos. Eles dizem conhecer todo o mundo, todo o universo, pelo menos, né, em certo sentido, conhecer alguma área do conhecimento, da ciência, mas eles não conhecem o Criador de todas as coisas. E o pouco conhecimento que eles têm os torna indesculpáveis diante do Senhor. Veja, isso não é, de forma alguma, uma fala aqui para você rejeitar o conhecimento. É justamente o contrário. Os nossos pensamentos, bem como o nosso entendimento, precisa estar submisso à palavra de Deus, à sua vontade. E assim, uma vez iluminados pelo Senhor, toda e qualquer área do conhecimento que nós adentrarmos deve ser pautada e norteada pela própria revelação divina. Assim poderemos ter uma compreensão muito mais profunda daquele assunto. E isso com relação a qualquer assunto. Veja a importância de nós, como crentes, aprendermos cada vez mais e termos nossa mente ainda mais aguçada para todo tipo de conhecimento, que todo conhecimento procede do Senhor, e submetendo isso à vontade do Senhor. É algo triste, como por conta do evangelicalismo principalmente, aqueles que se afirmam como protestantes em nossos dias são vistos como ignorantes, idiotas, chamados de burros aí fora. É crente, só pode ser alguém que não sabe de nada. Quando no passado não foi assim. Na história da igreja, muitos homens foram levantados por Deus com grande capacidade, com mentes brilhantes, abençoadas por Deus. Ainda há em nossos dias, é claro. Mas a norma era essa, e o reconhecimento era esse. Hoje, falar de fé cristã é como se fosse um antagonismo a conhecimento. Se você realmente quer conhecer alguma coisa,
seja na área de exatas, na área de humanas. Se você quer conhecer alguma coisa, tem que deixar sua fé de lado. E aí os nossos jovens entram nas universidades e vão com esse entendimento, achando que fé cristã é uma coisa e conhecimento geral é outra, fazem essa dicotomia que não existe biblicamente e são bombardeados por todo tipo de conhecimento, que sim, há muita verdade no que é dito, mas que filosoficamente, os seus pressupostos, aquilo que vai pegar até aquilo que é verdadeiro, vai corromper para distanciar do Deus único e verdadeiro. Por que é tão importante que você ouça sobre isso frequentemente? Inclusive, tendo a oportunidade nessa igreja, de pelo menos uma vez por mês, um estudo bíblico que trata exatamente de apologética. Um sábado por mês, pelo menos, você tem a oportunidade de ouvir a razão da sua fé. Estou, claro, sem mencionar o principal, que são os sermões a cada dia do Senhor, pela manhã e à noite. E a doutrina na quarta-feira. Há um propósito em fazer isso. Para que você saiba dar a razão da sua fé. Você, pelo menos eu espero que não seja essa a sua resposta, você não crê em Cristo de maneira aleatória, sem nenhum sentido. Você sentiu algo e agora eu creio. Tem uma razão para isso. Tem mais de uma razão para isso. Sim, é verdade, nossas afeições são afetadas pelo Evangelho. Mas a razão também é. Nosso entendimento também é. Então não existe isso de, para eu crer eu tenho que suprimir todo o conhecimento, deixar o racional de lado e ficar só mesmo com... Não! A fé cristã ela é racional. Só que ela é racional e ela também possui o aspecto suprarracional. Ela é racional porque nós devemos dar razão à nossa fé, há sim compreensão, há sim lógica, há sim entendimento, há sim clareza, há sim entendimento de todas essas coisas, tudo isso deve ser explicado, mas também há o aspecto suprarracional, que não é ilógico, como eu já expliquei outras vezes, é supralógico, está para além da nossa lógica, é o inalcançável, é aquilo que Deus não me revelou. As pessoas, elas abraçam apenas um aspecto, e assim, acabam, em alguma medida, andando como gentios. Os gentios é que possuem o seu entendimento obscurecido. Os gentios é que andam na vaidade dos seus pensamentos. Os gentios é que estão afastados do Senhor em suas mentes e nutrindo o conhecimento cada vez mais contra Deus. Nós não. Deixa-me ser mais direto ainda. Se você estuda alguma área da ciência, da história, se você estuda alguma questão de exatas, o que você estuda, o que você se debruça, até coisas mais simples, afazeres domésticos, tudo que você estuda, que se dedica, que se empenha para conhecer, aprender e praticar, esse conhecimento deve ser submetido ao Senhor, à sua vontade, e feito em sua dependência, é claro, e para lhe agradar. É impressionante como nós ouvimos em nossos dias tantas pessoas falando na igreja, dando opiniões de coisas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a mente está sendo semelhante à de um ímpio, obscurecida. O indivíduo se diz crente, mas ele defende o aborto. Como é que é isso? Ou pelo menos ele ameniza, ele usa uns argumentos assim, não, veja bem, peraí, talvez em tal circunstância, em tal caso, podemos pensar que... Mente obscurecida. Ou olha para relacionamentos, supostos relacionamentos ali, no caso, pecado mesmo, aberrações, abominação, que é a palavra que a palavra de Deus usa, relações que não são de acordo com a vontade do Senhor, que não estão no contexto do casamento, e tendem a amenizar também, a ver de uma maneira mais... Não é tão assim grave. Essas opiniões fluem de uma mente obscurecida, de pensamentos que não estão de acordo com a palavra de Deus.
vai dar uma opinião sobre casamento, vai falar de divórcio, a maior tranquilidade do mundo. E ainda quer usar a confissão de fé para isso. Porque, de fato, a confissão de fé fala de casos de exceção para divórcio. Mas isso não é uma regra. É exceção. E ainda assim não é o recomendável. Não é o que você deve procurar, a primeira coisa a fazer. Estou insatisfeito, vamos divorciar. Aí você vai ouvir a pessoa acerca disso, desse assunto, desse tema. Toda a oposição dela, toda a opinião que ela vai dar é da mente obscurecida dela. Pressupostos que são ímpios e não da palavra de Deus. Essa seção aqui, meus irmãos, que vai do 17 até o 32, ainda assim, ela está conectada principalmente também com o que vem depois. Lembre-se que no capítulo 5 em diante, lá no versículo 21, 22, Paulo vai começar a falar do relacionamento de marido e mulher, da criação dos filhos, né, os pais criando seus filhos, os filhos para com os pais, do senhor com o servo. Como é que você pode chegar lá e ter o casamento, a criação dos filhos, o trabalho, tudo submisso à vontade de Deus, se sua mente é obscurecida? Se você anda como os ímpios nesse sentido. Percebe? Mas ele segue, ainda fala, ainda diz assim, alheios à vida de Deus. Alheios à vida de Deus. Lembre-se que o Senhor nosso Deus, Ele é o autor da vida. O autor da vida. De fato, foi Ele quem criou todas as coisas e quem sustenta a vida dos seres viventes. Animais foram criados por Ele, são sustentados por Ele. Nós fomos criados por Ele e somos sustentados por Ele. Mas, além disso, o Senhor também é retratado na sua revelação como aquele que é o autor também da nova vida. Da nova vida. Ele também nos criou, ou nos recriou em Cristo. Nos fez novas criaturas. Aqueles que não conhecem a Deus, os ímpios aqui descritos, eles estão alheios à vida de Deus. Mas, pastor, eles não vivem? Vivem, apenas naturalmente. Mas espiritualmente estão mortos. São como mortos-vivos. Andam, falam, comem, trabalham, dormem, se divertem. Mas espiritualmente estão alheios à vida de Deus. Essa expressão aqui nos lembra o que Paulo falou lá no capítulo 2 também, versículo 12. Ele disse que antes a condição dos efésios sem Cristo era a de alienados da cidadania de Israel. Não faziam parte do povo da aliança. Mas uma vez que foram salvos, passaram a ter acesso a Deus por meio de Cristo. Essa era a condição dos efésios e era a sua condição. Antes de você conhecer ao Senhor, você também era alheio à vida de Deus. Você respirava, seu coração já batia, você sentia, você pensava, você falava, mas você não tinha vida sobrenatural. Vida com abundância, vida em abundância. Você não tinha. Você era alheio da vida de Deus. Paulo segue e diz assim: por causa da ignorância que vivem. A palavra aqui, ignorância, ela está ligada à ideia de ser ignorante à revelação de Deus. Mas, veja, não é uma ignorância inocente. Não imagine isso. Eles têm uma inocência neles. Não. É uma ignorância que ela é análoga à de Romanos 1, do 18 ao 23. Vai lá para Romanos 1. Romanos 1, 18 ao 23. Veja como a estrutura de Romanos 1, na verdade, inteira, do 18 até o final do capítulo 1, ela é muito semelhante ao que está aqui em Efésios 4, do 17 ao 19. Vai para Romanos 1, do 18 ao 23. Veja. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou.
Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram muito nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Veja, no texto de Romanos, Paulo fala claramente que a revelação geral, ela dá conhecimento da existência do Senhor. E ela é suficiente, não para alguém chegar à salvação, mas para alguém conhecer a Deus, no sentido de saber que Ele existe, que há um Criador, que há alguém que fez todas as coisas. E esse conhecimento que Deus dá de si mesmo, ele é suficiente para a condenação do indivíduo. Porque ele pode sim, nesse sentido, chegar a esse entendimento, mas é claro, por causa do pecado, o que ele faz é suprimir este conhecimento. A ideia é essa, ele sufoca este conhecimento. Ele não aceita, ele rejeita. Por isso, eles são ignorantes, não no sentido inocente, mas voluntariamente, decididamente. Eles não creem e não querem crer. Como diz o salmista no Salmo 19, os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, e o discurso do céu, ou seja, Deus está falando pela criação, e este homem está negando diariamente essa revelação, porque ele é ignorante. Ignorante. E aí, observe aqui a ironia. Aqueles que se consideram como sábios, como conhecedores, eles possuem vaidade nos seus pensamentos, futilidade, eles têm uma mente, um raciocínio obscurecido, a lei de Deus, e são ignorantes. Ignorantes. Ignorantes acerca do principal conhecimento que há, que é o conhecimento de Deus, o conhecimento do divino. Observe que a ideia também em Efésios 4, por causa da ignorância em que vivem, a ideia aqui em que vivem, Paulo está ressaltando aqui a ignorância que há neles. Ou seja, não é uma ignorância meramente externa, mas é uma ignorância interna. Interna. O que significa isso? A causa dessa ignorância não é Deus ou meramente outros fatores externos. Sim, Paulo está negando aqui aquilo que a nossa confissão de fé fala, outros teólogos já falaram, o que a Bíblia pronuncia do começo ao fim. Deus não é o autor do pecado. Apesar de discípulos de Cheung da vida, que às vezes querem entrar em nosso meio, mas que serão extirpados se assim tentarem, querem promover Deus o autor do pecado, Deus o autor do mal. Blasfêmia. Blasfêmia. A Bíblia nunca diz isso. Nunca. A ignorância em que vivem, que há neles. Eles são os responsáveis. Eles. Não há como culpar Deus. Tal ato é blasfêmia. Ele conclui o versículo 18, pela dureza do seu coração. Atente-se à palavra dureza aí, como ela tem um significado importante aqui. Ela transmite a ideia de um calo ósseo, que serve de cola para juntar as superfícies de ossos fraturados. No Novo Testamento, ela ocorre apenas 3 vezes também. Em Marcos 3, versículo 5, em Romanos 11, 25, e nesses textos, assim como em Efésios 4, também se refere ali à dureza do coração. Ou seja, é o coração endurecido. A vontade, os pensamentos, as afeições, o ser interior da pessoa endurecido em relação à revelação de Deus. Eles estão cegos, eles não conseguem ver, nem conseguem ouvir, não conseguem ter nenhuma sensibilidade à revelação divina.
como exposto em Efésios 1,18, nós sabemos, o coração, meus irmãos, é o centro da pessoa, a sede do pensamento, do entendimento, da vontade. E se esse coração estiver endurecido, estiver contra Deus, nenhum desses aspectos pode submeter a sua vontade. Mais uma vez, pela dureza do seu coração, também no original encontra-se no singular, ressaltando a ideia da responsabilidade individual de cada pessoa. Cada um dos gentios, cada um dos ímpios que não conhecem a Deus, são responsáveis pela sua própria dureza do seu coração. Cada um deles. Dessa forma, a revelação divina ela não é capaz de penetrar o coração petrificado. Não tem como. O coração aqui é dito como a causa de eles serem ignorantes da revelação divina. Escute isso de forma estruturada, talvez vai ficar mais claro para você o que esses versículos aqui estão dizendo, do 17 e 18. Veja, a ideia é essa. A dureza do coração deles em relação a Deus causou a sua ignorância. O coração é endurecido, por isso eles são ignorantes. A ignorância deles quanto a Deus, ou seja, por serem ignorantes, isso leva a cada um deles à alienação de Deus. Endurecidos, ignorantes e depois alienados. Perceba, o passo é esse, é de trás para frente mesmo. E essa alienação fez com que a mente deles ficasse obscurecida. E a mente obscurecida os conduz à futilidade dos seus pensamentos. Percebe? A forma como o apóstolo Paulo coloca é como se ele tivesse vindo do topo para a raiz. E assim, na última parte do versículo, ele apresenta a causa dessa condição do ímpio. Sabe qual é a causa? Dureza de coração. Dureza de coração. A nossa confissão de fé, no seu capítulo 6, da queda do homem, do seu pecado, do seu castigo, diz assim, seção 6. Todo pecado, tanto o original quanto o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e contrária a ela, traz pela sua própria natureza, culpa sobre o pecador, pela qual está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei. E, portanto, exposto à morte, aí escute, com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. As misérias espirituais são citadas pela confissão de fé aqui. O texto que dá apoio exegético é Efésios 4, 18. Misérias espirituais. Que acabamos de ouvir aqui. Cada um desses aspectos são misérias espirituais. Que são oriundas da queda. O pecado fez isso com o homem. Dureza de coração, há exemplos na Bíblia quanto a isso. Mas o mais lembrado, via de regra, é o do Êxodo. De um homem bastante poderoso, que foi conhecido por sua dureza de coração. Faraó, o rei do Egito. Mas o que Faraó manifestou em sua vida, ainda que tenha um aspecto ali singular também, quanto ao propósito de Deus em tirar o seu povo do Egito, aquele comportamento de coração endurecido, Paulo descreve aqui, meus irmãos, como de todos os ímpios. Então, quando você pensar em Faraó, ainda que tenha aspectos singulares, a dureza do coração é vista em todos os ímpios. Todos os ímpios. Você conhece um ímpio? Ele não crê em Cristo. A razão última para isso é porque o seu coração é duro. É um coração de pedra. Por isso a necessidade desse coração de pedra ser trocado por um coração de carne, como diz a palavra de Deus. Que haja um novo nascimento. Uma mudança interna. Somente assim ele poderá ter a revelação divina penetrando no seu coração, em sua vida. Vamos passar para o próximo versículo. Eu quero que você veja o quão grave é um cristão que se deixa ter o seu coração endurecido.
O que Paulo está dizendo aqui? O que está norteando essa fala de Paulo? Não mais andeis como também andam os gentios. Isso significa com relação à futilidade dos pensamentos, a mente obscurecida, alheios à vida de Deus, deixar de ser ignorante e também não ter o coração duro. É incompatível com o evangelho que você professa. Mas quantas vezes, isso no trato com a igreja, falando aqui entre irmãos, mas também especialmente no trato pastoral, nós ouvimos de irmãos: eu não consigo perdoar, o meu coração endureceu. Isso tanto no âmbito do matrimônio, como também nas relações aqui entre nós. Meu coração está endurecido. Pois bem, o coração endurecido é uma característica do ímpio. Não mais andeis como andam os gentios. Nós devemos ter, nesse sentido aqui, um coração amolecido pela palavra de Deus, submisso à sua palavra. E assim, a nossa vontade, o nosso entendimento e nossas afeições serão governadas pelo Espírito Santo de Deus. Eu não estou falando com isso que nós não temos uma batalha a travar, pelo contrário, a minha fala vai nesse sentido, é uma batalha aqui. Os puritanos, eles deram muita ênfase à doutrina da mortificação do pecado. É impressionante que em nossos dias, os metidos aí a sabichões, na verdade há também eruditos, perdoe-me a expressão, também há aqueles que conhecem bem o texto, tendem a interpretar Romanos capítulo 7 como se fosse um texto ali, não falando do apóstolo Paulo como alguém já convertido, lutando em sua santificação, mas um homem ainda não convertido. O texto clássico de Romanos 7, aquela luta do espírito com a carne. Mas os puritanos, assim como outros teólogos, interpretaram o texto corretamente, entendendo que Romanos 7 é exatamente a exemplificação da nossa vida. Nós estamos batalhando contra o pecado diariamente, e será assim até o dia da nossa morte. Uma luta em nossa santificação. Mortificação do pecado. Diária. E essa mortificação envolve principalmente uma luta contra o endurecimento do nosso coração. Lembra que o autor aos Hebreus diz: quando ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais os vossos corações. Ou seja, não se fechem para a palavra de Deus. Não rejeitem. Não estejam duros para o que Deus diz, mas sejam ensináveis. Aprendam e se submetam ao que Deus diz. Se não agirem assim, agirão como os ímpios, na dureza dos seus corações. Versículo 19, aqui nós caminhamos para o final. Depois de ver aqui a natureza desses pecados, da condição do ímpio, melhor dizendo, veja agora a sua prática. Versículo 19. Os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Percebam, meus irmãos, que o caráter das pessoas não regeneradas foi exposto nos versículos 17 e 18. E agora o apóstolo Paulo demonstra como o modo de vida delas é uma consequência natural do seu caráter. É assim, o modo de vida vai ser vai ser a consequência do seu caráter, do que você é. Se você foi transformado por Deus, ainda que você lute contra o pecado, o que predomina em você é santidade. No caso dos ímpios, é dissolução. Mas perceba que, antes de começar aqui uma descrição propriamente dita da vida dos gentios, Paulo fala um pouco mais dessa característica deles. Ele usa a palavra aqui, que em nossa tradução está como insensíveis. Insensíveis. A ideia dessa palavra, ela é de estar desanimado, desesperar-se, ou, mais precisamente ainda, deixar de sentir dor. É alguém que se tornou calejado, insensível. Não, Paulo não está aqui retratando os gentios como pessoas
desesperadas, não é esse o sentido aqui, pois em nenhum momento do texto há espaço para dizer que os gentios lamentam pelo seu modo de vida, que é uma forma de as pessoas às vezes falarem na evangelização, que é também assim totalmente contrária à palavra de Deus. Você já deve ter ouvido isso, eu imagino. Os ímpios lá fora estão sedentos pela palavra de Deus. Que conversa é essa? Que conversa é essa? Não é esse o quadro que a palavra de Deus diz. Você pode dizer assim, eles precisam da palavra de Deus, eles necessitam da palavra de Deus, não conhecem a Deus ainda, e eles procuram saciar a sua sede em coisas pecaminosas. Mas que há uma intenção deles em querer a palavra de Deus, eles não querem. Ninguém que não conhece a Deus quer a Deus. Veja o quadro aqui de Efésios 4, 17 e 18. E de Romanos 1, 18 em diante. Eles odeiam a Deus. Odeiam. Eles não lamentam pela sua condição espiritual, eles estão muito satisfeitos. Ouçam um ímpio falando um pouco sobre a sua vida, pelo menos assim, um parente, alguém que você conhece, veja se ele vai lamentar, enquanto não conhecer a Cristo, a sua condição espiritual. Ele não lamenta. Pelo contrário, ele está sempre se auto-justificando. E é impressionante quando ele fala de alguma coisa, de algum aspecto que envolva a eternidade, que envolva uma vida pós-morte, ele sempre fala em termos de ganho pessoal. O que ele vai ganhar com isso? Recentemente eu estava ouvindo, foi ontem, foi anteontem, um trecho de uma entrevista de um podcast desses aí famosos, e aí o entrevistador falando com o outro acerca de Novos Céus e Nova Terra, de como é que seria e tudo, e fazendo conjecturas, e o entrevistador não é cristão, não é alguém que professa a fé no Senhor. E ele perguntando sobre coisas que ele poderia usufruir nesse período, nesse estado. E ele estava muito preocupado em ressaltar a questão de que, será que nós iremos ficar entediados? E ele usa o argumento, porque eu mesmo, a minha vida, eu sempre passei por muitas mudanças. Empreendimentos, e fiz isso, fiz aquilo outro. Eu nunca fiquei parado num lugar só. Então, a ideia é que o céu, o novo céu e a nova terra vai ser algo monótono. Além de estar completamente errado sobre isso, veja o raciocínio do ímpio. O que eu vou ganhar com isso? O que vai me trazer de proveito crer nesse Deus? O que ele vai me dar em troca, se eu crer nele? Quando a Bíblia nos apresenta que o novo céu e nova terra, e antes mesmo, o estado intermediário nos céus, aqueles que estão com Cristo agora, a maior bênção deles não são as riquezas, não são os galardões que nós iremos receber ainda, mas é a própria presença de Deus. Quem não entende isso não entendeu o Evangelho ainda. Por que você é salvo? Por que Deus lhe salva através do Evangelho? Ora, ou melhor, qual é o maior presente que você recebe no ato de você crer? É o próprio Deus. Você é justificado, você é santificado, você será glorificado para receber o próprio Deus. Ele é o maior bem. Ele é o sumo bem. Então esse raciocínio é um raciocínio ímpio. Ímpio. Veja, insensíveis, eles são insensíveis. Além disso, a maneira como a palavra aparece aqui no original também transmite a ideia de efeitos contínuos. A estrutura como ela se apresenta aqui, ou seja, isso não está claro no nosso vernáculo, mas no original grego traz essa ideia de efeitos contínuos, de insensibilidade. Então não é algo esporádico, não é pontual. O ímpio, ele é continuamente insensível à revelação de Deus, à sua vontade. E aí veja o que essa insensibilidade traz. Eles se entregaram à dissolução, que pode também ser traduzida como indecência. Indecência. E aí talvez você possa se perguntar, mas pastor, aqui o texto, versículo 19, diz que eles se entregaram à dissolução. E já lá em Romanos capítulo 1 diz que Deus os entregou. Não há uma contradição nos textos? É claro que não. Quem encontra
quem acha suposta contradição nesses textos são ou os arminianos ou os hipercalvinistas. Ou aqueles que querem ficar apenas com a questão da vontade do homem, da atuação do homem, a sua responsabilidade, ou aqueles que querem enfatizar somente a soberania de Deus. Mas os textos se complementam, não se contradizem. Lembrando de Faraó mais uma vez. Em Êxodo, ele é descrito como aquele que endureceu o seu próprio coração. Mas o texto diz várias vezes que Deus endurecia o seu coração. As duas coisas são verdadeiras. As duas coisas são verdadeiras. Deus endurece o coração do ímpio, sim. Mas esse coração que está imerso em pecado, esse coração que a sua vontade, entendimento e afeições estão distantes de Deus, escravos ao pecado, já se entregaram ao pecado. E Deus, como um juiz que ele exerce juízo em fazer com que essa entrega fique ainda mais profunda. As duas coisas, a gente não tem que escolher uma ou outra, as duas coisas. Os ímpios se entregaram às suas dissoluções e Deus os entregou. Mas observe, vamos ver cada uma dessas palavras aqui, para a gente chegar à nossa conclusão na primeira parte. Primeiro, o substantivo dissolução, que traz sim a ideia de licenciosidade, liberdade indevida, uma espécie de liberdade sem fronteiras, sem limites. Sim, o termo aqui é especialmente usado para se referir a apetites sexuais ou sensuais. O famoso historiador Flávio Joséfo, ele usando esse termo aqui em um dos seus escritos, ele usou para descrever o gesto de um soldado romano que exibiu publicamente os seus órgãos genitais no templo durante a Páscoa. Um insulto público ao povo judeu. Essa é a ideia de dissolução aqui. É a prática de atos ostensivos, sem consideração por padrões pessoais ou sanções sociais. É aquele que está continuamente insensível ao pecado, de tal forma que ele age sem nenhum constrangimento, até mesmo público, social. No Novo Testamento, essa palavra aparece algumas vezes, pelo menos umas 10 vezes, e 4 delas nos textos do apóstolo Paulo. Em Efésios aparece somente aqui, e traz sim essa ideia de algo, de desejo desenfreado, de lascívia. Essa é a ideia, uma conduta indecente. Uma conduta indecente. Não andeis como os gentios. Como tem sido caracterizado o nosso país? De muitas formas negativas. Mas uma delas, uma das mais preponderantes, sem sombra de dúvida, é a vazão à sensualidade que há em nossa nação. Há um sermão do pastor John MacArthur acerca de quando Deus ele exerce juízo sobre uma nação, quando ele castiga uma nação, quando ele, no caso a expressão que é usada é quando Deus abandona uma nação, falando da América, dos Estados Unidos. E uma das características mais ressaltadas por ele durante o sermão, usando a palavra de Deus para poder mostrar isso, é que um dos sinais que Deus abandonou uma nação, ou seja, ele entregou essa nação a seus pecados, é a ode, o canto, o culto à imoralidade sexual. Entenda, não é somente o fato que já é algo pecaminoso e grave de ter a prática, mas é se tornar comum e elogiado e publicamente aceitável. Aprovado. Não é isso que temos em nossas mídias? Não somente redes sociais, mas já há um bom tempo, há muito tempo, em televisão, nas músicas. Não é apenas a menção, entenda, é mais do que isso, é realmente enaltecer a prática como um padrão comum e até digno de honra, algo valoroso. Veja como isso está atrelado a essa questão de entrega.
se entregaram à dissolução. Eles se entregaram e lembre-se, Deus os entregou à dissolução. Portanto, quando você se deparar com essa realidade, claro, você precisa fugir com os seus olhos e tudo mais, mas de alguma forma, se for atingido por isso, quando você lembre-se disso. O juízo de Deus sobre a nossa nação. E a entrega pessoal de cada um desses indivíduos à dissolução. Segundo, veja eles aí. Deixa eu explicar isso para vocês, senão pode soar estranho. Veja que ele diz assim um texto. Ó, se entregaram à dissolução para, com avidez, cometerem toda sorte de impureza. Aqui em nosso idioma, no português, se observa que a ordem é essa, dissolução, avidez e impureza. Essa é a ordem, certo? Mas no texto original, a ordem ela é inversa, pelo menos a parte final. Vem dissolução e depois vem impureza. E somente no final do texto grego é que aparece a palavra aqui, que foi traduzida em nossa versão aqui, como avidez, certo? Então, deixe-me começar pela parte do original, que é onde eu começo quando eu estudo o sermão. Então, vamos lá. A última parte do texto. Cometerem toda sorte de impureza. Por último, a gente vê a questão da avidez. Veja aí. A palavra que é usada aqui, que está traduzida em nosso idioma como cometer, é a palavra usada em outros textos bíblicos para trabalho, ou também para exercício, para prática de alguma coisa, um esforço, algo assim. Aqui, a ideia melhor é de ocupação. Ocupação. Ou seja, aqueles que estão ocupados, aqueles que estão entregues e estão assim praticando, essa é a ideia, ocupados com toda sorte de impureza. E a palavra impureza aqui, usada pelo apóstolo Paulo, ela sim tem ligação com a questão da sensualidade, mas veja que ele usa uma palavra aqui que vai abranger o seu significado, a sua aplicação melhor. Toda sorte. Toda. Então, Paulo não está falando apenas da impureza na área sexual, que ele já condena com relação à dissolução, a indecência. Mas é toda impureza, porque não há impureza somente nessa área, não há impureza só na quebra do sétimo mandamento. Há outros tipos de impureza. Então, toda impureza, o ímpio, ele anda impuro em todas as áreas. Ele é contaminado. Indica uma contaminação da pessoa inteira. Inteira. Por isso, quando você pensar assim, tal pessoa que eu conheço que não conhece a Cristo, ela tem um casamento direitinho, ela não adultera, no sentido de que ela não tem ele não tem outra mulher, ou ela não tem outro homem. Mas lembre-se, o sétimo mandamento também é quebrado nos corações, nas mentes, internamente. E não somente isso, ele pode cometer impureza também em outras áreas. No trabalho dele, no trato com os pais, no trato com os filhos. Impureza. Então, veja assim, a vida de alguém que não conhece a Deus, ela é totalmente impura. Totalmente impura. Serve como a palavra que historicamente quiseram usar como pecha e ainda querem em nossos dias, não é? São metidos a puritanos, são metidos a serem limpinhos, são metidos a querer ser diferente. Mas é o que a palavra de Deus nos ordena. Não no sentido legalista, não para querer ser melhor do que os outros, mas a palavra de Deus nos exorta a sermos puros. Não seremos perfeitamente puros aqui, isso é bem verdade. Mas somos exortados a sermos puros. Impureza é uma característica do ímpio. A admissão, tolerância de impureza é ímpio. É algo ímpio. Nenhuma área de nossas vidas pode ser impura. Nenhuma área. Infelizmente, nós temos a tendência de lutarmos contra a impureza somente naquilo que nos é mais agradável fazer. Eu luto contra a impureza nessa área, mas nessa outra? É todas as áreas, são todas as áreas. A gente não deve escolher uma ou outra,
mas todas elas devem ser purificadas. Purificadas pelo Senhor. Último lugar, a palavra que ele usa aqui, que está traduzida em nosso idioma, e na ordem ela vem em segundo lugar, mas ela no original, como eu falei, vem em último, com avidez. A palavra aqui usada pelo apóstolo Paulo traz a ideia de ganância. Isso ele está dizendo, com ganância ou gananciosamente. Ela expressa a ideia, eu quero mais. Demonstra uma insatisfação pessoal com a sua condição. A pessoa nunca está satisfeita. Ela sempre está cobiçando aquilo que não lhe pertence. Ela sempre quer mais. E ela quer mais para o seu deleite pessoal, para a sua própria vontade, sua própria cobiça. E sim, ela deseja isso, ela cobiça isso, ela é gananciosa, independentemente das circunstâncias. Lembre-se que lá em Colossenses 3,5, vai lá para Colossenses 3,5, veja aí, Colossenses 3,5, veja. Olha como é que o apóstolo Paulo fala aqui. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é essa questão aqui, essa avidez aqui, que é a idolatria. Paulo chama em Colossenses 3,5 essa prática aqui de avidez, de ganância, de idolatria. Lembre-se do 10º mandamento. O 10º mandamento diz o quê? Não cobiçarás. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, os negócios do teu próximo. Não cobiçarás. A essência do 10º mandamento é estar ou é ter contentamento em Deus e no que Ele proveu para você. Sua mulher, seu cônjuge, seus filhos, seu trabalho, o que Ele proveu para você. Aí você responde, mas pastor, eu não posso ter uma satisfação plena na minha esposa, nem no meu marido, nem no meu filho, porque ele é pecador, ou porque é isso, porque é aquilo outro. Sim, mas só que a ideia não é você ter satisfação plena neles, mas no Deus que deu eles. Porque você realmente não vai encontrar. Você vai agir com avidez, com ganância. O meu marido não é do jeito que ele deveria ser. Minha mulher não é do jeito que ela deveria ser. Meus filhos não são. Meu emprego não é. A igreja não é. Meu país não é. Verdade, não é. Mas Deus é. Deus é. Então nele você tem contentamento. Nele você deve ter satisfação. Nele, enquanto ele não for, você vai andar como os ímpios. Ganancioso, ávido, cobiçoso. E nunca estará satisfeito. Nunca estará satisfeito. É lamentável, meus irmãos, como há pessoas que, se elas perderem alguma coisa que elas tanto amam, tanto idolatram, que é aqui a ideia de Colossenses 3,5, texto aqui paralelo a Efésios 4, elas morrem. E faz todo sentido. Se o meu Deus morre, eu morro. Porque Ele quem me dá a vida. Ele quem me mantém, Ele quem me sustém. Se o teu Deus é o teu marido e ele morre, seja literalmente ou sei lá, um divórcio, você morre. Se é o teu filho, você morre. Está mais do que na hora de nós quebrarmos nossos ídolos. Quebrarmos nossos ídolos. Que pode ser qualquer coisa. A avidez, a cobiça, pode ser em busca de qualquer coisa. Não pense apenas nos apetites sensuais, sexuais. Qualquer coisa pode se tornar algo que é cobiçado por nós, que nós queremos, desejamos como um ídolo, como um Deus em nossas vidas. E devem ser quebrados. Quebrados. Destruídos por completo. Enquanto você não fizer isso, você vai continuar agindo como alguém que é egoísta. Egoísta. Veja o contraste com o capítulo 5, versículo 2 de Efésios. Veja aí. A partir do versículo 1, Efésios 5, 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus, em aroma suave. O cobiçoso, o avarento, o
que é ávido por satisfazer seus desejos, seja quais forem os desejos, o idólatra, ele não anda como Cristo andou, que mesmo sendo Deus e em toda a sua glória e majestade, se entregou em sacrifício por nós. Aquele que não necessitava fazer isso, ele deixou de... Ele fez a vontade do seu Pai, e nós queremos fazer a nossa própria vontade. Enquanto não tiver isso, enquanto não alcançar isso, enquanto isso não for resolvido na minha vida, eu não vou servir a Deus como deveria. Então você é um idólatra. Você é um idólatra. Deus só é digno do teu culto, da tua adoração, do teu serviço, quando Ele te der o que você quer, não é? Então você não serve a Deus. Você serve a um ídolo. Está mais do que na hora de quebrar o ídolo. Concluo, meus irmãos, a primeira parte do sermão, citando aqui uma ilustração que é contada por um sermão pregado pelo Dr. Joel Bick em Romanos capítulo 7. No final do sermão ele conta essa ilustração e eu queria também trazer para vocês. Talvez até alguns já tenham ouvido. Uma ilustração que fala de um pastor escocês, de um pastor de ovelhas, tá? De ovelhas literalmente falando. Um jovem que numa noite de tempestade muito forte ali onde ele morava, ele acorda pela manhã cedo e vê que a tempestade tinha causado um desastre, na verdade um problema grave, que foi a destruição dos trilhos do trem que passava, fazendo com que deixasse ali uma possibilidade, se um trem viesse, cair no vale. E assim as pessoas iriam morrer. Esse jovem, quando se depara com essa situação e vê um trem chegando, ele corre para avisar ao maquinista. E começa a dizer, a gritar, e não é ouvido. E aí ele se lança diante do trem, tentando impedir o desastre, e o maquinista para o trem, depois de atropelá-lo. As pessoas estavam dormindo enquanto isso. Se acordaram naquela confusão, olharam, viram o corpo do rapaz ali, estendido, e o livramento que tiveram, e ninguém pronunciou uma palavra por um momento. Até que um senhor olhou para o corpo do jovem e disse: aquele garoto, aquele rapaz, ele salvou a minha vida. Ele salvou a minha vida. Se você ainda não conhece a Cristo e está ouvindo esse sermão, se você ainda não experimentou de fato o Evangelho, não de fato foi convertido, transformado, mudado por Ele, você precisa agir à semelhança desse homem. E enquanto você não disser, aquele Deus homem, lá na cruz do Calvário, aquele Deus homem, Ele salvou a minha vida. Enquanto você não disser isso, você andará como gentios nessa vida, como os ímpios, que não conhecem a Deus, que têm suas mentes obscurecidas, que são alheios do Senhor, e que têm seus corações duros contra Deus. Que Deus nos ajude, como sua igreja, una e santa, a andarmos como novas criaturas. Se Deus quiser, à noite ouviremos a segunda parte do sermão, focando a nova criação do Senhor. Amém.